Boa noite a todos. Agradecemos aqueles que resolveram estar aqui conosco mais uma vez, estudando temas, da lição da Escola Sabatina. Fazer uma oração para que Deus seja conosco, nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, pela oportunidade que nos tem dado a cada dia de compreender mais e mais a Tua palavra. Guia nos momentos que se seguem, guia-nos com Teu Santo Espírito, toda a verdade. Pedimos essas bênçãos e agradecemos por Jesus. Amém. O tema de hoje, ele, de fato, o sábado envolve a questão do tempo, De todas as coisas que a gente podia dizer que afetam, Tem coisas que afetam algumas pessoas, outros afetam outras pessoas, por exemplo, dinheiro, alguns têm dinheiro, outros não têm dinheiro, mas o tempo, ele afeta a todos. O sábado é um mandamento, que Deus colocou entre os 10 mandamentos, que envolve a questão do tempo. E o tempo é algo que afeta todas as pessoas. Então esse tema, ele é muito importante porque Deus revelou numa profecia que as coisas no futuro estariam relacionadas com como nós iríamos fazer uso do nosso tempo. E Deus destinou esse dia, que é o dia do sétimo dia, e que nós conhecemos como sábado ou descanso, para ser um dia que representasse, uma ligação entre nós e Deus. Nós vamos ver aqui, no estudo de hoje, a importância desse tema. O verso para memorizar diz: e acrescentou. O sábado, Jesus estava em algumas discussões, porque Jesus fez muitas curas, milagres, fez muitas coisas no dia de sábado. E na época, os judeus, o povo de Israel, começaram a criar normas, e leis que, de fato, reinterpretando, o que tinha no Tanakh, ou seja, na Torá. E nessa reinterpretação eles criaram normas, por exemplo, de distância para você caminhar, se podia ou não podia cuspir no solo, que era como se estivesse trabalhando, quais atividades poderia fazer. Só que se a gente for ler na Bíblia, nas Escrituras, não tem nada disso. Então Jesus veio e começou a explicar que estavam havendo erros de interpretações, erros, de tradições que tinham sido criadas naquela época e estavam fazendo com que, na verdade, as pessoas estavam deixando de guardar o sábado de fato. E Jesus chega nesse contexto e diz, e acrescentou Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte, que o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Aqui, quando Jesus diz que ele é o Filho do Homem, muitas vezes ele fala do Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ressuscitar, o Filho do Homem veio para salvar, o Filho do Homem veio... Porque o Filho do Homem, se você vê em Daniel, está escrito um Filho do Homem. Em várias profecias está relatado o Filho do Homem. E essa figura do Filho do Homem, Jesus assumiu quando tornou-se ser humano. E ele diz, além disso, que ele é Senhor. Aqui, esse contexto de Senhor é reportando, a criação. Porque o sábado, quem é o Senhor do sábado? É o Criador. Se nós virmos em Gênesis, nós vamos ver daqui a pouco, Gênesis 2 e Gênesis 1, Deus diz que ele criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Então ele é o Senhor de todos os outros dias, os 6 e também do sábado. Então quando Jesus diz que é Senhor também do sábado, Jesus aqui, sem dúvida nenhuma, ele está assumindo que ele é o Criador. Alguns ainda têm algumas certas dúvidas, quem é Jesus, que Jesus tinha dúvida, talvez de quem ele fosse. Jesus não tinha dúvida, não. Eu também não tenho dúvida que Jesus está falando aqui, não. Jesus novamente dá para nós alguns conselhos e também dá algumas advertências. Vamos ver alguns conselhos de Jesus e algumas advertências. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, se você crê em Jesus hoje, Jesus diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então, muitos dizem que são discípulos de Jesus porque faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, Jesus diz que o sinal de ser discípulo é permanecer na palavra. Mas qual é a palavra de Jesus? Aí Jesus diz mais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus está relacionando a palavra dele com a verdade e com a libertação. De forma clara. Outra passagem, João 17, Jesus fala, santifica-os, na oração que Jesus fez, santificar a nós o que? Com a verdade. Então, se você quer ser santo, como é que você pode ser tornado santo?
através, né, de uma bula papal, que as pessoas depois que morrem são transformadas em santo. Não, Jesus está falando aqui que você é santo em vida. Santo como? Através da verdade. Nós somos santificados pela verdade. E Jesus diz aqui, a tua palavra é verdade. Que é a tua palavra que Jesus fala aqui? As Escrituras. Naquela época não existia o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Existiam os livros de Malaquias, voltando até o primeiro livro, que é Gênesis. Então Jesus estava falando disso aqui. Não quer dizer que esses livros depois do Novo Testamento não tenham validade. Sim, mas o que Jesus estava falando naquele momento era das Escrituras. Que nós tínhamos que ser santificados pelas Escrituras. Por que Jesus disse? Porque também está escrito em 2 Timóteo 4,4 que muitas pessoas vão desviar os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E é o que mais a gente se vê no mundo hoje. Alguns podem até dizer também isso em relação a mim, né? Alguns dizem, Pedro, rapaz, tu é cientista, e por ser cientista você está abandonando a ciência, e a ciência fala tanta coisa. Não, eu sei o que a ciência fala. Eu estudo bastante, eu sou um cientista. Mas uma coisa eu aprendi, que nem sempre a ciência é a verdade. E tomem cuidado, muito do que se diz ciência hoje são fábulas. Por que são fábulas? Porque o método científico diz claramente que você precisa o quê? De ter hipóteses, ter premissas, e você tem que validar essas hipóteses, essas premissas. Então tem muitas teorias, né, que nunca foram validadas e muitos aceitam como se fossem verdades. E aí tem várias. Formato da Terra, questões também do movimento dos corpos celestes, né, o que é um átomo. Ninguém sabe o que é um átomo ainda. Você fez o que? Estudos, fez métodos de inferência, mas não sabemos o que é um átomo. Você tem modelos. E aí por aí vai, né? Então, N modelos, né, são considerados verdades, mas que são premissas que podem ter agora alguns certos níveis de evidência. Mas não quer dizer que por ter evidência que aquilo é verdade. Tenhamos cuidado. Então, você tem que ter fé também hoje para acreditar na ciência. Você tem que ter fé. Eu prefiro acreditar mais na Bíblia do que em muitos modelos científicos. Porque eu aprendi como cientista que modelo tem que ser comprovado. E eu, como cientista, eu fico estudando sempre, pesquisando, e quando eu descubro que algo não está batendo, ou seja, algo não está funcionando com a premissa, eu mudo. Porque eu sei que nós temos que buscar o quê? A verdade. Eu resolvi trazer aqui uma pergunta de Leibniz, que eu achei muito interessante para o contexto do tema de hoje. Há muitos anos, um pensador e escritor alemão chamado Gottfried Wilhelm Leibniz fez provavelmente a pergunta mais básica e fundamental. Por que há algo em vez de nada? É interessante, né? Por que tem tudo? Sol, luz, estrelas, água, e todos esses sistemas que nós chamamos de ecossistemas que revela a vida. Por que não existe isso em vez do nada? O normal era ter o nada. Em filosofia, Leibniz é mais conhecido por seu otimismo, por sua conclusão de que nosso universo é, num sentido restrito, o melhor de todos os mundos possíveis que Deus poderia ter criado. Eu também concordo com essa premissa de Leibniz. Só que alguns também discordavam, né? Sempre vai ter pessoas que vão discordar. Até que um dia ou Deus encerra essa questão, ou a gente vai ficar a vida toda nesses questionamentos. Essa ideia muitas vezes foi satirizada por outros filósofos, como Voltaire. Leibniz, juntamente com René Descartes e Baruch Spinoza, foi um dos 3 grandes defensores do racionalismo do século XVII. Então, alguns pensam que os cientistas não tinham fé ou professavam fé religiosa. Grandes cientistas, grandes matemáticos, filósofos, né, médicos, químicos, biólogos, tinham fé e professavam fé. A ciência surge na civilização ocidental por causa de uma premissa básica. É porque havia o entendimento de que tinha um criador e esse criador tinha estabelecido leis e padrões. Então, como existia leis e padrões, aí você podia desenvolver um método científico e com esse método você estudar essas leis e esses padrões. Se fosse tudo caótico, como é que para que você estudar algo totalmente caótico? E comprova-se de fato existem leis e padrões.
dando sinais claros que existe um ser inteligente que deve ter criado esses padrões e essas leis. Para mim, é o meu entendimento. Alguém pode discordar, não tem problema. Um dia eu sei que a verdade ela vai ser revelada por completo. Qual seria a resposta para Leibniz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. É isso aqui. Leibniz, né? Estava correto. Deus criou tudo. Aqui não revela o que é o princípio, só que o princípio significa no original o quê? O início de tudo. No início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Mas o início de tudo isso aqui não implica o próprio início de Deus. Porque Deus já existia antes dos céus e da terra. Porque Ele é o Criador. Então Deus está fora dessa caixa de princípio. Ele é o quê? Ele em si é o princípio de tudo. No original está escrito Becherit Bala Elohim Ha-Shamashim. Esse aqui eu não sei ler direito, né? Que significa no princípio que Deus criou os céus e a terra. Eu acho interessante essa palavra que está escrita aqui, ó, Bara e Elohim. Elohim é uma palavra plural, né? Que significa, né, um plural majestático, pelo que eu li. Ou seja, é um Deus que é mais de um. E na verdade, plural é no mínimo dois. A palavra Elohim. E Bara é a segunda palavra do verbo hebraico chamado Bara. Chamada criado ou criação, está na forma masculina. Então aqui está relacionando Deus, né, que alguns dizem que Deus não tem sexo, aquela coisa. Olha, aqui diz que Deus é Ele. Está implícito. Uma peculiaridade desse verbo é que ele é sempre usado com Deus como seu sujeito. Só é usada a palavra bara quando é Deus que está fazendo alguma coisa, criando alguma coisa. O que significa somente Deus pode criar, ou seja, do nada. O verbo é característico para a atividade criadora de Deus em Gênesis. Então, a Bíblia se preocupa em colocar algumas palavras que só está relacionada com Deus, para mostrar quem é Deus e a ação dele na natureza. Então, Deus, ele tem a capacidade de criar do nada. Também ele pode criar de algo que já existe. Por exemplo, a Eva, ela surge de onde? Surge já da costela de Adão. E Adão também já surge o quê? Do barro, que Deus já tinha criado a terra. Então Deus também pode dar forma e criar novas coisas a partir de algo que ele já criou. Mas também ele pode criar do nada. A Bíblia diz, Jesus mesmo se revela dizendo que é o Senhor do sábado. Em Gênesis 2, 1 a 3, mostra quem é que é o Senhor do sábado. Gênesis 2, 1 a 3 diz, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, ou seja, da obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Alguns, né, nós vamos daqui a pouco discutir a questão do domingo. Domingo significa Sunday ou primeiro dia. Então, tal que segunda é segunda-feira. É segunda, terça é terça-feira. No português, quarta, quinta, sexta e sábado, sétimo dia ou descanso. Então, alguns dizem que o dia do descanso tem que ser o domingo. Pelo que está na Bíblia, não tem base bíblica e também não tem lógica do ponto de vista da criação. Você vai comemorar algo que depois que você estabeleceu o processo de criação em 6 dias, aí você comemora. Você não vai comemorar no primeiro dia. Para que vai ser comemorado no primeiro dia? Mas alguns dizem, não, é porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. A Bíblia diz que no domingo Jesus foi encontrado, né, por Maria Madalena e outros mais. Diz isso. Mas não diz nada que esse dia Jesus deu ordem para ser comemorado. Não tem em nenhum lugar das Escrituras, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos revelaram que Jesus falou isso. Que era para ser adorado e separado, como o sétimo dia foi separado por Deus na criação. E aqui nós vemos qual era o comportamento de Jesus quando Jesus estava sendo ser humano. E a gente tem que aprender com os exemplos de Jesus. Qual o dia que Jesus ia para a igreja? Porque a sinagoga é a igreja. O templo. Jesus ensinava que dia? Está lá em Lucas 13:10. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Jesus ia para qual dia, para que dia na igreja? No sábado.
Nós temos o costume de, às vezes, ir para a igreja no domingo, na quarta-feira, e outras igrejas têm, às vezes, quase todo dia. Mas o dia destinado e o dia que Jesus ia para a igreja era sábado. Lucas 4, 31, 32 diz: E desceu a Cafarnaum, Jesus novamente, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. Aqui agora está plural, ó. Então Jesus de sábado em sábado ia, né, participar da adoração a Deus, do louvor e adoração a Deus, e ensinava. E admiravam sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Outra, além do dia do sábado ser dedicado para você ir se reunir com o povo de Deus, louvar a Deus, ler a Bíblia e orar, Jesus também fez algo que faz parte da natureza divina, que é curar. E que dia que Jesus curou? Jesus curou em outros dias? Curou também, mas inclusive curou no sábado. E muitas das curas de Jesus foram no sábado. Por quê? Porque alguns israelitas tinham criado doutrinas dizendo que no sábado a pessoa não podia ir lá pedir cura. Como se Deus não fizesse o bem no dia de sábado. Deus faz o bem no dia de sábado. Ah, mas algum pode dizer, não, mas agora no dia de sábado eu vou fazer o bem, então eu vou agora passear, vou jogar uma bola, isso é bem para mim. É bem, mas não é o bem de acordo com a vontade de Deus. Então o dia de sábado não é um dia que você deve guardar segundo a sua própria cabeça. É um dia que você deve observar o que Deus diz que nós devemos fazer no sábado. Está escrito, a Bíblia fala sobre isso. Então Jesus no dia de sábado fez o quê? Lodo e lhe abriu os olhos. Abriu os olhos, fazia o quê? Curas no dia de sábado. Falando isso, eu vou aproveitar que a questão do sábado tem tudo a ver com a questão do tempo, como eu falei no início. Então, o ano ele é regulado pelo quê? Pelas 4 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. E não existe um valor exato. A gente coloca 365 dias, mas não é 365 dias de forma exata. É 365 dias, 24, 21, 99 dias. Então, há uma correção no calendário que existe hoje, né? Porque não bate de forma exata. E o modo mais preciso é esse valor aqui, 24, 21, 99 dias. No calendário juliano, seguia esse padrão aqui, 365,25 dias. No gregoriano, já colocou fez uma correção, 305 dias, 24, 25. Ó. E quem regula o mês é a Lua. A Lua regula o mês. E o mês varia entre 29,5305 dias. Né? 29 dias, 12 horas, 44 minutos. E a Lua tem as fases, né? Nova, quarto crescente, cheia, quarto minguante e nova novamente. Elas influenciam nas marés, na menstruação da mulher, no plantio das sementes. E a Lua está relacionada claramente com, né, ciclos, né, de 7. Cada 7 aqui, mais ou menos, dá o quê? Dá 28 dias. 28 dias, 29 dias. Está relacionado com as fases da Lua. Porque como nosso tempo, nosso calendário não é perfeitamente, né, relacionado com a Lua, aí nós temos valores aproximados. E aí vem a pergunta. O sábado, ele surge como algo, né, decorrente claramente de quê? Essa pergunta. Por que o sábado, Deus estabelece o sábado? No céu existe o sábado? Não. O sábado depende de todo o processo da criação que Deus fez. A lua, o sol, a terra, esses movimentos aqui determinam o dia, que é o ciclo do movimento, né, do sol, e eles se põem, nasce, se põe, né? Na minha visão, ele nasce, se põe. Tem um modelo heliocêntrico que diz que o sol está parado, né? E está, na verdade, se movimentando em relação da galáxia, mas é como se ele tivesse parado e a Terra se movimentando ao redor do Sol. O modelo heliocêntrico, ele consegue explicar esses movimentos, mas o modelo geocêntrico também da mesma maneira, com a Terra
e o Sol se girando em torno dele. Tão tal que durante muito tempo o modelo geocêntrico era usado e era aceito. E os calendários existiam e seguia esse modelo sem nenhum problema. Então os dois modelos, tanto o geocêntrico como o heliocêntrico, eles conseguem ter modelos que conseguem representar o que nós vimos na natureza. Não quer dizer que os dois estão certos ou que os dois sejam errados. Então, o mês lunar varia entre 29 a 30 dias. Então, continuando. No céu não existe sol, nem lua, nem estrela. O céu, eu estou falando, lugar onde Deus mora, onde Deus habita. Que a Bíblia diz que é céus dos céus, não tem esses movimentos, esse ciclo todo. Né? Então, o sábado está totalmente relacionado com a terra. Totalmente relacionado com a terra. E com a nossa vida aqui na terra. Por isso que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, mas não o homem por causa do sábado. Por quê? Porque Deus cria o homem no sexto dia. E para comemorar a criação da terra, do sol, da lua, das estrelas, Deus estabelece o sétimo dia. Ele podia ter deixado só 6 dias? Podia. Mas ele não quis. Ele decidiu criar mais um dia, que é o sétimo. E esse dia estabeleceu o ciclo semanal. Esse ciclo semanal não existe assim nenhum fenômeno natural que estabeleça esse ciclo semanal. A gente só sabe que eles, desde o passado distante, ele é 7. A semana tem sido 7 dias. Já tentaram colocar 10 dias, 12 dias, mas não é aceito. E muitas vezes não é aceito justamente por causa das fases da lua. Quando as pessoas faziam os plantios, não davam certo esse processo de plantio. Seguindo 10 dias. Só dava certo com os 7 dias. Interessante. Então, a origem da semana. Devido ao sistema de idolatria que foi estabelecido no passado, começando por Nimrod. Nimrod foi a primeira pessoa que se rebela contra Deus. Está lá em Gênesis, Gênesis 11. Ele se rebela contra Deus, quer criar uma torre, para se houver o dilúvio, as pessoas escapariam desse dilúvio. Com essa torre, ele cria um sistema de adoração, onde ele mesmo passou a ser adorado como Deus Sol, e a mulher dele como a deusa Lua, e o filho, que em alguns lugares é conhecido como Tamuz, em outros lugares como Osíris, como Horus, como Apolo, e outras religiões, e outros lugares, tem vários nomes, mas em qualquer lugar vai ser o Deus Sol, Deus Lua e Deus, e a manifestação. Então, durante esse processo de adoração, eles dedicaram e criaram os dias da semana. Eles deram o nome dos deuses que eles adoravam. Por exemplo, aqui, a segunda-feira é dedicada a deusa Lua, que é o deus da noite. Terça-feira é dedicada ao deus Marte. Marte significa deus da guerra. O deus da guerra, na verdade, quem era? Era o Lúcifer. E que no povo greco-romano é Marte. Na quarta-feira é o Mercúrio, que na verdade era o deus que falava. Fazendo alguns estudos, sobre essa questão da Babilônia, o Mercúrio era como se fosse o pai do Nimrod, ou o avô do Nimrod. E o Nimrod era chamado Deus da guerra porque ele representava de fato a Satanás também. Olimpo é o Deus maior, é tal que o título de Zeus está relacionado com Olimpo. Hoje, a estátua de Olimpo, do deus Olimpo que existia no Império Greco-Romano, foi renomeada com o nome de Pedro. E passou a ser Pedro considerado o principal, e a base da doutrina católica de que os papas surgem com Pedro. Mas está relacionado aqui com o Olimpo ou Júpiter. Sexta-feira dedicada a deusa Vênus, que era outro título da mulher de Nimrod, que era deusa da beleza ou da fertilidade. Em alguns lugares era chamada Rainha dos Céus, outros lugares era chamada deusa Mãe, ou Gaia, ou Mãe Terra. Vários títulos ela teve em vários povos.
O sábado, eles colocaram, né, o pior deus que eles consideraram foi como se fosse o deus do sábado, que é Saturno. O deus Saturno era dentro aqui do panteão, não era o deus sombrio, e aí eles colocaram relacionado com o sábado. E o principal para eles é o dia, que é o primeiro dia, que é o domingo, era dedicado ao deus Sol. Mas se você ver pela Bíblia, o Sol não é criado no primeiro dia. E aí derruba novamente as bases de eu dizer que o domingo é o primeiro dia. Não. O Sol, se você ler lá em Gênesis, o Sol e a Lua foram criados no quarto dia. Aqui, ó. Primeiro dia. Vamos ver aqui, ó. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para a separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E aqui diz, ó, se você continuar, foi tarde e manhã, o dia 4. Então, voltando aqui, que agora não lembro se eu mostrei para você essa parte aqui. Vamos voltar, relembrar. Então, o dia do sol, na verdade, teria que ser o quarto dia e não o primeiro dia. Mas, devido ao processo de adoração do passado a Nimrod, e ele queria ser considerado mais importante, o sol é algo que é o principal do ponto de vista, né, das estrelas que existe, né, que nós vemos, eles colocou o domingo como se fosse o primeiro dia e o sol fosse o primeiro dia dedicado. Mas pela Bíblia nós podemos ver que o sol e a lua foram criados no quarto dia. E um detalhe, o sol e a lua são luminares, a Bíblia diz lá. Sol e lua são luminares aqui, ó. Aí outro problema aqui de ensinamento, ó. Deus fez 2 grandes luminares para iluminar o luminar maior para governar o dia, esse aqui é o sol, e o luminar que tem luz, ó, menor. Então, um luminar menor para governar a noite. Quem é? A lua. O que é que ensinam pra gente? Eu aprendi que a lua não tem luz própria. Só que aí a Bíblia está dizendo que a lua tem luz própria, sim. Tá claro aqui. Continuando, meses do ano no calendário. Januários. Então aí agora pegou-se, antigamente tinha 10 meses no calendário. Aí Júlio César veio e disse: eu quero um mês dedicado a mim. Que Júlio César queria ser considerado como Deus. Então, como Deus, ele tinha que ter um mês. Qual foi o mês que foi criado e dedicado a ele? Julho. Tá aqui, ó. Júlio, dedicado a Júlio César. Anteriormente, Quintilis. E outro mês veio o sobrinho dele, Augusto César, disse: não, eu também tenho que ter um mês dedicado a mim. O dia foi Augusto, que é agosto, dedicado a Augusto, anteriormente chamado Sextilis. Então o ano tinha o quê? Tinha 10 meses, mas como acrescentou agora 2, passou a ter o quê? 12. É por isso que nós chamamos novembro. Novembro vem de quê? De 9. Mas qual é o número de novembro? 11. Por quê? Porque foram acrescentados 2 meses. Dezembro vem da palavra 10. Mas dezembro é o quê? É o 12º mês. E aí nós podemos ver que a influência nossa da civilização ocidental, do Império Romano, continua vigente. E por consequência de quem continuou tendo poder do Império Romano. Nós vamos já pegar a ver. Então janeiro é dedicado ao deus Janus. E Janus era um dos títulos, um dos nomes de Nimrod. Eu já estudei sobre isso a fundo. É um dos nomes do título. Era o deus do tempo. Tinha uma face de um velho e uma face de um novo. Isso que começava o ano. Fevereiro, originalmente, como o mês, 23 dias, vem do latim de februa. Era a deusa. Mártios é o quê? Março vem de Mártios. O primeiro mês do ano. Era antigamente dedicado o quê? A Marte, Deus Marte. Era o primeiro ano. Aprilis era dedicada ao quê? A Afrodite. Quem é Afrodite? A mulher de Nimrod. Deusa das flores. Maio, dedicada à deusa Maia, mãe de Mercúrio.
Aí aqui esse Mercúrio está relacionado com o avô de Nimrod. Então Maia provavelmente, né, seria a mãe do avô de Nimrod. Juno, dedicado à deusa Juno, esposa de Júpiter. Júpiter aqui, ó, novamente é Nimrod, e Juno é a deusa mãe, que é Astarote, Áshera, Diana, Vênus, Afrodite, e tem vários nomes que ela tinha. Na verdade eram títulos. Então Júlio, dedicado a Júlio César, Augusto César, setembro, né, no 7º mês do ano, outubro, novembro e dezembro. Peguei essas fontes lá do INPE. E isso continua vigente por quê? Porque o calendário gregoriano, o Papa Gregório fez um ajuste no calendário, pulou uns dias, mas manteve a semana e criou um novo calendário agora dedicado e relacionado com o quê? Com o ciclo solar. Então o calendário nosso é baseado no modelo heliocêntrico. Então dizer que o modelo heliocêntrico tem erros é bem complexo desse ponto de vista, porque aí o calendário vai estar com erro e, na verdade, não só isso e muitas mais outras coisas. Investiguem. Por que será que o calendário que nós seguimos é solar? A semana parece ter origem cultural ou religiosa. Como eu falei, não tem uma base científica na natureza, algo dizendo ó, a semana são 7 dias. Não astronômica, concebida para separar dias especiais e dias comuns. São conhecidas semanas de 4 dias, povos antigos, 5 dias, civilizações pré-colombianas, 6 dias pelos povos assírios, 8 dias pelos romanos, 10 dias pelos gregos e os egípcios. Os egípcios e gregos já usavam a semana de 7 dias cerca de 1000 anos antes de Cristo. Os 7 dias, tempo entre as duas fases da Lua, que eu falei para você. Por que os 7 dias terminou tendo força e permanecendo? Porque está relacionado com a fase da Lua. E por que as fases da Lua têm importância? Porque elas estão relacionadas com a questão do plantio e da colheita. Então eles conseguiram com 7 dias sincronizar e saber qual seria o processo de plantio e o processo de colheita. E eles, como eu digo aqui, relacionaram aos 7 dias a adoração aos deuses que eles tinham. Sol, Lua e as estrelas. Que aí vem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. No espanhol, né, lunes, né, é segunda-feira. Marte já é terça-feira. Miércoles, que é o deus Mercúrio, né? Jueves, né? Viernes, sábado e domingo. Esses mesmos objetos em sequência eram usados para nomear os dias da semana também, na Índia, no Tibete e em Burma. Então a questão dos 7 dias, ela há um consenso, né, entre vários povos do passado. Então hoje, para nós, para mim, para você, é tempo de a gente redescobrir a verdade. Porque olha o que está acontecendo na humanidade. A cada dia que passa, nós podemos ver que as leis de nosso país, Brasil e outros países, com essa pandemia, a cada dia elas estão podando mais e mais nossas liberdades de escolhas. Dizendo que a liberdade individual não pode, né, ser tão importante em função do bem coletivo. Mas quem que define o que é o bem coletivo? Isso é perigoso, né? Hitler definiu o bem coletivo. E para o bem coletivo daquela época, os judeus, né, e muitas pessoas não deviam existir do bem coletivo da época. O Khmer Vermelho também fez isso. Mao Tse Tung também, lá na China, decidiu muitas coisas, né, que era o bem coletivo. E tirou os direitos individuais das pessoas e milhões morreram. Também Lenin, Stalin. Devemos ter muito cuidado com essa questão de bem coletivo, hein? O bem coletivo pode tirar os direitos que Deus me deu como ser humano, que é o direito de escolha, direito de ir e vir, o direito de definir o meu destino, a minha fé, a minha convicção. Eu acho perigosíssimo isso. Mas está acontecendo. Muitos de nós, né, somos chamados a obedecer o Estado, né? E eu tenho com certeza
que acima do Estado, Deus está acima do Estado. E aqui tem um exemplo. Deus dá tanta importância para a questão do sábado, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. Em Êxodo 16, 28 e 30, o povo de Israel estava saindo do Egito e estava vindo para Canaã. E naquele tempo que eles passaram lá, eles não tiveram a oportunidade de guardar o dia do sábado, mesmo sabendo que Deus havia dito que devia ser guardado. E Deus resolveu fazer o que? Um treinamento novamente com eles, para que eles pudessem se recuperar do processo de escravidão que eles tinham passado. Mas é difícil, uma vez que a gente é escravizado, ou seja, uma vez que a gente perde a liberdade, reconquistá-la é difícil. Então, Êxodo 16, 28 e 30 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, Deus fala mandamento aqui e também fala lei. O que tem a ver? Aonde eles estavam recusando? Aqui diz: Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, que é o 7º dia. Portanto, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Deus fez o que? Uma prova, ó. Durante cada dia da semana, ele dava o pão que vinha do céu. E se você guardasse de um dia para o outro, apodrecia. E Deus não gostava, porque ele disse que não devia guardar. Alguns guardavam desobedecendo o que Deus tinha falado. Quando chegou na sexta-feira, Deus deu o pão em dobro. E disse: Agora, cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Aqui não tem nada a ver com domingo. E alguns dizem que o dia do Senhor é domingo. Deus está falando aqui de 7º. Qual é o dia que você não devia sair para buscar o pão? No 7º. O que você tinha que fazer? Repousar o povo no 7º dia. Será que isso mudou? Os descendentes de Israel e os israelitas do passado, e hoje aqueles que creem em Jesus, também são israelitas? São. A Bíblia diz lá em Coríntios. Se nós aceitamos Jesus, né, nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia fala claramente aí. E somos descendentes de quem? De Jesus também. Portanto, somos do que? Somos israelitas. Então, nós temos que ter atenção. Deus trata a questão aqui, né, do dia do sábado com tanta importância que ele resolveu fazer esse treino aqui. Esse treino serve para o futuro. Porque a Bíblia diz aqui em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10, fala assim. Olha o que diz lá. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então tem um poder que Deus diz que chama iníquo, que é iníquo. Iníquo é transgressor da lei. Iniquidade é a transgressão da lei. Ou seja, alguém que transgride a lei e ensina as pessoas a transgredir a lei. Ele vai estar até a segunda vinda de Jesus. Jesus vai destruir ele quando voltar na segunda vinda. Quem é ele? A Bíblia diz que ele, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quem é que está por detrás dando poder para esse iníquo? É Satanás. E Satanás vai dar o que para ele? Todo o poder que Satanás tem, né? Não é o poder de Deus. Sinais e prodígios que? De mentira. Então, tem a mentira. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente pensa que a mentira não convence, mas a mentira convence. E é por isso que eu digo que muitas vezes nós estamos envolvidos em fábulas. O que são fábulas? São mentiras. Olha o exemplo. A lua tem luz própria? Tem. A Bíblia diz que tem. Eu hoje não tenho dúvida. Quantos anos eu demorei para entender isso? Eu li a Bíblia não sei quantas vezes, meus irmãos. Eu já estou na igreja e lendo a Bíblia há um certo tempo. Eu me batizei em 93. Eu só fui entender isso aqui. Sabe por quê? Porque na minha concepção de cientista, eu lia o que estava escrito, mas não entendia. Eu estava seguindo o quê? Fábulas. Hoje eu sei, graças a Deus, louvado seja Deus que me libertou, que o sol tem luz própria e a lua também. São a mesma luz? Não. O nível de luz de cada um é diferente, mas a lua tem luz própria.
Então, aonde está a mentira? A mentira, ela mantém você presa e você fica cego. E diz mais, ó, com todo engano da injustiça, baseado nas mentiras que vão ser ensinadas, para quem? Para os que perecem. Satanás sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo tudo para as pessoas perecerem, não serem salvas. E aqui dá a resposta. Por que eles pereceram? Aí está aqui, ó. Deus revela qual é a questão. E eu quero que você entenda isso hoje. Não receberam o amor da verdade, que é para se salvar. Ó, Deus junta o quê? Amor e verdade. Você tem que amar a verdade. Como é que você vai saber que você ama a verdade? O que é a verdade? Nós já lemos que Jesus falou. A tua palavra é a verdade. Então, as escrituras é a verdade. Então, quando você lê as escrituras, você tem que amar. E o que é amar? Quando você ama, você segue. Quando você ama, Jesus diz, você guarda o quê? Os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Quem nunca leu os mandamentos de Deus, eu recomendo você ir lá em Êxodo 20. Está lá escrito. Os 10 mandamentos. Somente esses mandamentos foram dados por Deus. Em nenhum outro momento da Bíblia ele foi alterado. Mas Deus diz que esse Nico vai tentar mudar os tempos e a lei de Deus e tentar alterar os mandamentos. Está lá em Daniel 7,25. Ó. Esse Nico, que a Bíblia chama lá em Daniel 7, chama de quê? Chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele vem com grande poder. Quem é que deu esse poder para ele? Satanás. O que ele ia fazer, esse chifre pequeno, que é o mesmo Nico? Ele vai proferir palavras contra Deus, contra o Altíssimo, consumirá, ele vai perseguir, matar os santos dos Altíssimos e vai cuidar, em mudar os tempos e a lei. Então, aonde tem lei, qual é a lei? É os 10 mandamentos. Aonde na lei envolve tempo, nós vamos já ver. Os santos serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você estudar essas profecias a fundo, isso aqui significa 3 anos e meio, porque esses 3 anos e meio são proféticos. O ano na época de Daniel era 360 dias. Se você multiplicar por 3,5 dá 1.260 dias. Esse poder ia fazer isso durante 1.260 anos. Então, Deus fala que esse poder X pequeno, ele ia durar muito tempo, até a volta de Jesus. E, meus irmãos, eu vim do catolicismo, mas quando eu li isso aqui, eu já entendi quem era. Qual é o poder que alterou os 10 mandamentos e o que está nos mandamentos relacionados, né, com tempo e faz parte da lei? Vamos ver? Êxodo 20. Olha aqui. Êxodo 20 diz assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, verso 2, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí diz o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E aí vem o segundo, não fará para ti imagem de escultura. Isso aqui, quando eu estudei o catecismo, não existia. Era chamado o quê? Guardar domingos e festas, ó. O 4º dia aqui, ó. Quando você chega aqui, aí tem não farás imagem, né? É o segundo. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º, ó, lembra-te do dia do sábado. Sábado é tempo? É. Sábado faz parte da lei? Faz parte da lei. Então lá diz que esse poder ia tentar mudar o tempo. Qual é o tempo que ele ia tentar mudar? É o sábado. E a lei fez o quê? Retirou a questão da adoração de imagem de escultura. Eu estudei isso no catecismo, não tem. E como retirou um, pegou o último, que é o 10, aqui, ó, 10º. Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, dividiu em 2. Eu estudei isso no catecismo. E passei muitos anos pensando que isso era verdade. Só que isso não está escrito na Bíblia. Mas Deus, como ele conhece o fim dos princípios, ele já sabia que Satanás iria conduzir pessoas e essas pessoas iam aceitar o domínio de Satanás e elas iam assumir poder, um poder que ia durar
muito tempo e esse poder ia durar até a segunda vinda de Jesus. É o que a Bíblia diz. Então, fazendo as contas aqui, ó, um tempo, 2 tempos, metade do tempo é 42 meses, ou 1.260 anos. Porque o ano era o quê? 360 dias. Então, um tempo é equivalente profeticamente, porque esse poder, Jesus disse que ele ia ficar o quê? Até a volta de Jesus. Então, esse poder não podia ser 3 anos e meio. Teria desaparecido na época de Daniel. Essa profecia Deus revelou para Daniel. Então, um ano na Bíblia diz que em profecia é o quê? Um dia é um ano, prof. Equivale a um ano. Voltando ao estudo da história, de onde surge o chifre pequeno? O chifre pequeno, a Bíblia diz que ele é descendente do quarto reino. Esse quarto reino, a Bíblia diz lá em Daniel 7, Daniel 8, que vem da Grécia. A Grécia se divide, da divisão da Grécia surge um poder que depois ele vai lá e atinge o povo de Israel, né, que é o Império Romano. Isso a gente não tem dúvida. Então, o Império Romano, de onde é que surge a adoração ao dia do domingo? Veio do mitraísmo. E Constantino ele fazia parte desse sistema de adoração. E diz que aceitou o cristianismo, né? Não aceitou não, porque ele não obedeceu o que Deus falou. E ele fez um decreto, ó. O mais antigo reconhecimento da observância do domingo como uma obrigação legal é a Constituição de Constantino. Esse documento ainda tem, ainda está na Inglaterra. No ano 7 de março de 1321, depois de Cristo. Decretando que todas as cortes da justiça, habitantes das cidades e oficinas repousassem no dia do sol. Então, até essa época, ó, século IV, o povo cristão, o povo israelita e cristão que seguia Jesus guardava que dia? Sábado. E essa geração aqui ainda continuou guardando o sábado. Somente anos depois, muitos anos depois, que as pessoas passaram a guardar o domingo. É por isso que a Bíblia chama esse poder de chifre pequeno, porque chifre é poder. Então ele ia surgir quando? Surgiria no tempo da quarta besta, ou Roma, como eu falei para vocês. Surgiria depois dos 10 chifres ou da divisão de Roma, né? Da Europa, justamente. A divisão dos 10 chifres são o quê? Os 10 povos europeus. Seriam derrubados 3 chifres, na profecia fala lá. Nos próximos do século 321, no século IV, né, próximo ano 538, que aconteceu? O imperador romano saiu da cidade de Roma e foi para Constantinopla, e surgiu um documento dizendo que agora quem estava governando, ia ficar governando, era um bispo de Roma. E aí esse bispo, né, assumiu, né, o título depois de Papa. E os povos cristãos, né, alguns povos cristãos se opuseram a ele, porque existia a doutrina do arianismo e a doutrina da Trindade. E um desses grupos aí que se registraram a eles e foram destruídos foram os Éralos em 493 depois de Cristo, os Vândalos em 534, né, depois de Cristo, e os Ostrogodos em 538. A partir desse ano aqui, ó, o papado ou o bispo de Roma teve poder total. Se você somar isso aqui, né, vai até 1798, mais ou menos, 1260 anos. O que aconteceu em 1798? Napoleão Bonaparte fez a revolução, e um dos propósitos da revolução era o quê? Derrubar o papado ou submetê-lo. Mandou os maçons, né, o general Berthier, que era Cassandre, Mazzini e Cavour, foram lá e depuseram o Papa Pio VI, 1798, e derrubou o poder do Papa. Isso soma 538 com 1260, 1798. Ou seja, é o período que Deus falou que o chifre pequeno ia estar o quê? Soberano, fazendo tudo o que queria, e depois ia ser atingido. Então o general francês, né, depois o Papa Pio VI morreu em exílio. Isso está escrito e revelado em Apocalipse 13, verso 5, ó, ou 12, verso 6. E que tem a ver isso com sábado? Tem tudo a ver. O calendário que foi usado na Palestina, em todas as províncias do Império Romano, era o calendário juliano, como eu falei para vocês. O Papa Gregório XII mudou o calendário, ou seja, ele agora era poderoso, através de uma bula em 1º de março de 1582. E aí, o modelo heliocêntrico, né, que foi feito, né, por Nicolau o Copérnico, né, e outros, Galileu,
Eles todos tinham estudado, né, teologia, eram padres, a maioria deles. Fizeram o modelo e apresentaram, dedicaram para o Papa. Houve conflito interno entre eles. Mas como o domingo já era o dia do sol, por que não colocar agora como calendário principal, como o sol sendo o dia que regula o tempo, regula o ano? No Concílio de Trento, 1545-1563, Gaspar de Fosso, arcebispo de Régio, declarou que no dia 18 de janeiro de 1562, o sábado, o dia mais glorioso da lei, foi modificado para o dia do Senhor. Então ele chama aqui de Senhor, ó, domingo, mas o domingo na Bíblia não é o dia do Senhor da Bíblia. O domingo é dia de qual Senhor? Do Senhor do Sol. E domingo é dia do Sol. E estes e outros assuntos similares não foram abolidos em virtude do ensinamento de Cristo. Ele mesmo reconhece aqui, ó, não foi em virtude do ensinamento de Jesus. Pois ele declarou que viera cumprir a lei e não para destruí-la, mas foram alterados pela autoridade de quem? Da igreja. Eles têm documentos dizendo que mudaram esse dia para a autoridade da igreja e que eles têm autoridade para fazer isso. Porque o Papa é chamado o quê? Vigário de Cristo. E o que significa a palavra vigário? Substituto de Cristo na terra. Então, se ele é substituto, ele tem poder para alterar. É isso que ele diz. Tem a ver ou não tem a ver com o sábado? O sábado tem a ver com o calendário, com o tempo, com a lei? Totalmente. E aí diz aqui, é tempo de nós descobrirmos o que é de fato a nossa prioridade. Porque vão vir leis que no final, ó, eu falei das leis, vai começar com leis da saúde, já começou, restringindo a nossa liberdade. Mas vai chegar ao nível de ter leis que vai tentar impedir a nossa fé religiosa. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. E Deus não mente. Aqui diz, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Então, se você que é eunuco, era a pessoa que não tinha os órgãos sexuais, eles não podiam ter esposa, eram dedicados, né, ficavam cuidando das mulheres dos reis, eram eunucos, não ia ter filhos. Naquela época, o filho é muito importante, ainda hoje é. Então, dizia o eunuco, ó, eu não tenho nada. Mas aqui Deus fala aqui em Isaías 56, ó, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhe aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Então, guardar o sábado para Deus é abraçar a aliança dele. Ó. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Por quê? Porque Deus vai dar a vida eterna. E ainda diz mais. E os filhos dos estrangeiros israelitas? Quem são? Somos nós. Eu posso até dizer que não sou tão estrangeiro que eu devo ter origem de israelita. Mas parte da minha origem é estrangeira. Que se unirem ao Senhor para servirem, mas aqueles que são filhos estrangeiros, se unirem ao Senhor para servirem, para amarem o nome do Senhor. E qual é o nome do Senhor? É Yahvé. É YWVH. YHVH. Yahvé. Para serem seus servos, você tem que decidir ser servo de Jesus. Todos que guardarem o sábado, ó o sábado aqui, não o profanando, ó, a gente não pode fazer tudo que pensa no dia de sábado, e que abraçarem a minha aliança, ou seja, de novo Deus está falando que a aliança dele está relacionada aqui com o sábado, também os levarei ao meu santo monte. Que é o santo monte? Sião. Por que vai Deus levar ao santo monte? Porque Sião vai estar a cidade de Jerusalém. Está lá em Apocalipse 22 e 21. E os alegarei, né, na minha casa de oração. Então Deus dá uma promessa de algo aqui para o futuro, que serve para mim e para você. Se você não sabia, você vai ter que tomar a decisão. O que é prioridade para você? É o seu trabalho? Ah, mas eu não posso guardar o sábado não por causa do meu trabalho. Será que o seu trabalho é mais importante que Deus? Olha, vai chegar o tempo que eles vão controlar nós e nós já estamos sendo controlados. Ó. Fique em casa. Onde é que nós estamos trabalhando? Olha, onde é que estamos trabalhando? Em casa. Eu trabalhando em casa. Tá vendo? O Estado já está controlando o nosso trabalho. Mas quem é que criou o trabalho? A gente viu na lição anterior. Quem criou todas as coisas? Aqui diz lá Gênesis 2, de 1 a 3.
Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Está escrito, claro. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. E nele descansou. Deus fez 3 coisas para o sábado. Ele abençoa, ele santifica. Santificar significa separar de quem? Dos outros 6. E descansou. Deus também descansa conosco quando a gente resolve guardar o sábado. E ele diz mais, ó, Ezequiel 20:12. Também lhe deis os meus sábados como um sinal. Sinal no original lá fala sinal ou aliança entre nós. Eu sou casado e como símbolo do meu casamento, minha esposa, eu uso o quê? Essa aliança. Todo mundo que me vê na rua sabe que eu sou casado. Se eu tirar essa aliança aqui, ó. Tinha um colega que eu conheci que ele, quando a esposa saía da frente, ele tirava a aliança para ficar mais leve, ficar mais solto. Que história é essa, mais leve, mais solto? Era para que as outras mulheres não soubessem que ele era casado. Então, o sábado para nós, para Deus, ó, Deus diz que é o quê? É um símbolo de uma aliança. Essa aliança aqui, ó, externa. Essa aliança aqui, ó. O sábado é uma aliança porque é externo. O tempo é externo? É. O tempo, todo mundo sabe o que você está fazendo no tempo. A aliança também é externa. As pessoas não vão saber o que tem em meu coração nem minha mente em relação à minha esposa, mas eles vão saber que eu sou casado. Então, as pessoas podem não saber a relação com Deus, mas na hora que as pessoas veem eu indo para a igreja de sábado, eles sabem, ó, ele segue o que está escrito na Bíblia. Ele segue o que Deus da Bíblia disse que é para seguir. E Deus diz mais, ó. Deus, meus sábados, como um sinal de uma aliança entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, Yahvé, fiz dele um povo santo, ou seja, ele não separa. Quando você decide guardar a lei de Deus e guardar o dia dele, ele te separa como santo. Santo não quer dizer que não peca, não, eu peco. Mas Deus me separou, por quê? Porque eu decidi ser filho dele. Então ele me separou. E ele disse que agora meu nome está o quê? Na palma das mãos dele. Aqui tem mais. Ezequiel 20:20. Santifica-se, separem os meus sábados, para que eles sejam de um sinal entre nós. Ó. Um sinal ou uma aliança entre nós. E então vocês saberão que eu, Yahvé, sou o seu Deus. Então, sábado é o quê? Um sinal ou um selo. No original, a mesma coisa que selo. Se você ler em Apocalipse 13, lá diz que a besta vai pôr, Apocalipse 13, um sinal na testa ou na mão, ou um selo na testa ou na mão. Se o sábado é o sinal ou selo de Deus, qual vai ser o sinal ou selo da besta? A besta é o chifre pequeno. A besta é o papado. Ele surgiu desde quando? Desde 538. E ele foi ferido em 1798, mas ele vai voltar com todo o poder. É tal que o Francisco fez um documento, né, a carta, uma encíclica, dizendo, né, que devia guardar que dia entregou para a ONU? Domingo. E agora fez outra encíclica, né, dizendo que nós temos que obedecer o que ele falou. E o mundo vai obedecer? Vai. É por isso que estão falando de reset. O que é o reset? Mudar as relações de trabalho, mudar a educação, mudar as pessoas, fazer as pessoas obedientes. É isso que está sendo feito. Nós estamos sendo preparados para isso. E Deus diz aqui para você e para mim, ó, meu filho, presta atenção. Quem é Deus sou eu. Eu estou te dizendo o quê? Se desviares o teu pé do sábado, ó, tá Isaías 58, 13, 14, de fazeres a tua vontade. É por isso que eu não vou lá fazer o que eu quero, jogar uma bola, né? Passear, né? Nadar, festejar. Não, sábado não é para isso, não. Não devemos fazer a nossa vontade no dia de Deus. Chamares o sábado deleitoso, ou seja, ter prazer de estar com Deus no dia de sábado. E qual é o dia que Deus diz que é o dia dele? Santo dia do Senhor. Ó. Dia do Senhor. Qual é? É o sábado. O dia do Senhor é o sábado. Digno de honra. Deus não está falando aqui de domingo. Honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras.
Então te deleitarás em quem? Yahvé. Te farei cavalgar sobre alturas da terra. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Nós somos agora filhos de quem? De Jacó. Porque nós somos descendentes da promessa. Porque a boca de Yahvé disse para nós. Ouviu isso aí? Se você ainda não tomou essa decisão, tome. O tempo é curto. Apocalipse 1, 9 e 10 diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ó, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. João já estava próximo do ano 100. Ó. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido, voltado para o céu. E os apóstolos estavam ensinando o povo. E ele diz aqui, ó: fui arrebatado no Espírito, que dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Ó, aqui, ó. Está lá a resposta em Isaías 58. Sábado, deleitoso, santo dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, que dia que João viu a visão? Num sábado. Alguns colocam lá, em algumas bíblias, eles botam domingo. Não está escrito isso no original. Procure, você vê, não vai estar. É por isso que Jesus fala, né? Mateus 5, 17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Quem são os profetas? Jesus falar. Não era o Novo Testamento, não. Era as Escrituras, desde Gênesis até chegar em Malaquias. Não vi abrogar, ou seja, vi destruir, modificar, trocar. Eu vim o quê? Cumprir. Alguns falam que cumprir é abolir. Onde é que cumprir é abolir? É igual eu fiz um voto com minha esposa. A gente estava namorando e ela perguntou para mim quanto tempo ia demorar nosso namoro. Ou quanto tempo mais ou menos. Isso aí eu falei para ela, ó, em tal época nós vamos noivar, em tal época nós vamos casar. E eu cumpri. Significa que eu aboli ou eu fiz, aconteceu aquilo que eu tinha falado? Então Jesus está dizendo que veio fazer justamente cumprir. Não é abolir, não. Porque em verdade Jesus vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, meus irmãos. O céu e a terra não vão passar. A própria Bíblia diz isso. Então nunca vai deixar a lei de existir, meus irmãos. Sem que tudo seja cumprido. Ou seja, o que cumprido? O plano da redenção para nos salvar. Depois da salvação, nós vamos guardar o dia de sábado. Está lá em Isaías 60. Está escrito lá. Não penseis que vim abolir, ó, no original. Peguei um comentário aqui judaico do Novo Testamento, do Dev Stern. Não pensei que vim abolir a Torá os profetas. Não vim abolir a Torá, que no original é Torá, mas completar. No original é completar, ó, para tornar pleno o seu significado. A palavra hebraica Torá literalmente é ensinamento ou doutrina. O que é a doutrina? É tudo que está revelado pelos profetas, começando com Moisés. A versão da Septuagintina do Novo Testamento usou a tradução, a palavra nomos, significa lei. Mas no original está lá o quê? Torá, ensinamento. Dentro da Torá está a lei. Ao mencionar tanto a Torá quanto os profetas, Jesus, né, que Yeshua, está dizendo que ele não veio modificar, substituir a palavra de Deus, que é o Tanakh. Deus não veio fazer isso em nenhum lugar. E aí nós podemos ver por que aí lá em Atos os apóstolos todos guardavam qual dia? Dia de sábado. Aqui, ó. Saindo de Peste, chegaram para Antioquia, a Psídia, entrando na sinagoga, num dia de sábado, sentaram-se. E no dia de sábado saímos todos fora das portas, Atos 16, 13, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Continuando, no Atos 17, 1 a 3, por 3 sábados disputou com ele sobre as escrituras. Paulo aqui. Quando é que foi que mudou o sábado para o domingo? Veio Constantino, 7 de março de 321, fez aquele decreto e começou a obrigar o povo descendido do Império Romano. E isso fez a transição até chegar ao ano 538, que é o papado, né? Continuou esse processo de ensinar as pessoas que devem guardar o dia como se fosse o domingo. Mas é interessante aqui. Qual é o dia que nós vamos festejar quando Deus criar todas as coisas, de recriar todas as coisas? Está lá em Isaías capítulo 66. Vamos ver aqui esse detalhe para a gente concluir.
Olha o que diz aqui. Deus fala aqui, ó, estarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, isso aqui é futuro, ó, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, carros, liteiras, mulas, né? Estarão ao meu santo monte, Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas. Também deles tomarei alguns para sacerdotes, é futuro, para os levitas, diz o Senhor, ou seja, vamos ser sacerdote de Deus. Porque, ó, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, isso aqui é futuro, estarão diante da minha face. Deus vai criar o quê? Novo céu, nova terra. Diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e vosso nome. Quem são aqui? Dos salvos. E será que desde uma lua nova, ou seja, lua nova, a semana é regulada, né? 7 dias, então tem, por mês vai ter a lua nova. Até outra, desde um sábado, aqui não é domingo não. Deus não está falando de ressurreição, nem primeiro dia que Jesus ressuscitou. Deus está falando claramente de sábado. De um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, que dia que nós vamos sair das cidades, né, que vão existir na terra? Vai ter a cidade que é a capital, que é Jerusalém. E nós vamos sair da cidade onde a gente vai morar na terra, na nova terra, e vamos deslocar para onde? Para a cidade de Jerusalém, encontrar com quem? Com Deus. Que dia vai ser? Dia de sábado. Meus irmãos, se alguém tem dúvida ainda, que ore a Deus, porque a Bíblia não tem dúvida que o dia santo de ser guardado é o sábado. Alguns pegam uma versão, né, da tradução que está lá escrita em Colossenses, diz assim: que ninguém vos julgue, Colossenses 2, 16 e 17. Aí a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode pegar uma passagem e você tem uma suspeita e você derrubar todas as outras passagens na Bíblia, que são várias, falando sobre o assunto. Não tem base. Científica não tem. Eu não posso pegar, né, fazer um modelo científico, aí eu tenho vários pontos gerando uma curva, e aí eu tenho um ponto fora e dizer, não, a curva é naquele ponto de fora lá. Não, a curva é nesses vários pontos aqui. Aquele ponto de fora a gente chama, sabe o quê? Espúrio. Ele é jogado fora. Então, na dúvida, você retira esse ponto. Então, alguns pegam e usam essa passagem aqui dizendo que Deus aboliu o sábado aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Está aqui escrita a palavra sábado. Mas no original está escrito descansos. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. É, justamente. Só que, ó, o mesmo que diz aqui que você não deve julgar pelo comer ou pelo beber, foi Paulo. Paulo depois chega aqui em 1 Coríntios 10, 31 e diz, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a Paulo está entrando em contradição? Não. Então, a gente tem que entender que comida é essa, que bebida é essa, que dia de festa é esse, que lua nova é essa, que sábado é esse. Porque senão vai ter contradição aqui com a própria palavra que Deus revelou para ele. E Deus não entra em contradição. Aí, ó, se você lê na Bíblia, é por isso que você tem que ler as Escrituras mesmo, para entender que existia sábados da lei, que é o 7º dia, existia sábados cerimoniais, que a Bíblia chama também de sábado ou dia de descanso. Ó, um exemplo. Lucas 23, 31, 32 diz assim, ó, nenhum trabalho fareis, ou seja, é um descanso. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, ó, em todas as vossas habitações, sábado de descanso. Então aqui está dizendo que é um sábado. Vos será, e então afligirei as vossas almas. Esse sábado que é do 7º dia, vamos ver se é mesmo. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis os vossos sábados. Ao 9 do mês? Poxa, mas quer dizer que um dia 9 do mês vai ser sempre sábado? Não. É tão tal que o nosso calendário, 9 do mês, um dia é quarta, outro dia é quinta, outro mês é quinta, outro mês é sexta, vai mudando, porque o calendário vai mudando. Então, Deus diz aqui que ao 9 do mês, dessa data aqui, você tinha que separar esse dia como se fosse um sábado. Que sábado é esse? Sábado cerimonial. Aqui não é o sábado do 7º dia, nunca seria. Porque sábado, 7 dias, você conta 7, é sábado. Você conta 7, é sábado. Aqui é um dia que é um dia do mês. O dia 9º, o 9º dia do mês. Aí pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando esse dia caía no sábado, era chamado sábado grande. Esse dia 9º do mês. Era um sábado grande.
Então, existe sábados cerimoniais, existe o sábado do decálogo da lei. Então, Paulo fala que quando Jesus morre, quem é Jesus? É o Cordeiro. Todas as cerimônias relacionadas à morte do Cordeiro deixaram de existir. Aí tinha nessas cerimônias comida, bebida, tinha dia de festa, né? Festa do tabernáculo, festa das primícias, né? Lua nova. E os sábados, esses sábados cerimoniais aqui. Diz aqui que isso aí passou. Por quê? Porque Jesus morreu, ele é o Cordeiro, e isso deixou. Porque Jesus já cumpriu isso. Mas aqui está dizendo que Jesus aboliu o sábado do decálogo, da lei, não. Aqui, senão ele tinha que dizer que o sábado da lei não vigora mais. Tinha que ter dito aqui. Porque senão você não tem base para dizer que isso aqui é o sábado dos 10 mandamentos. E aí, ó, Levítico 23:3 diz, ó, 6 dias de trabalho se fará, ó, como é totalmente diferente. No 7º dia será o sábado de descanso, tá vendo? Tem um sábado de descanso que é 6 dias, o 7º dia. E tem outro aqui que sábado de descanso, ó, que é o 9º dia do mês. Esse é chamado sábado cerimonial e esse é chamado sábado o quê? Do decálogo, das 10 leis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, às vezes, né, por a gente não se aprofundar na Bíblia, a gente é enganado. Satanás cria enganos, né? Porque você ouve que alguém fala e não vai estudar e descobrir de fato o que é que está escrito. Que Deus nos abençoe. Que você esteja guardando o dia de sábado na sexta-feira, que sexta-feira é o que? É o 7º dia. Começa o 7º dia da semana. Ao pôr do sol já é sábado. De uma tarde a outra. Olha o que diz aqui. De uma tarde a outra. Por que a gente começa o dia à meia-noite? Por causa do Gregório. Papa Gregório estabeleceu que os calendários, né? E também a regra que o dia começa à meia-noite. Mas para Deus o dia começa do pôr do sol ao outro pôr do sol. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos estar juntos com Deus e fazer parte da sua aliança, guardando o dia de sábado, que ele diz que deve ser guardado. Deus nos abençoe. Um feliz sábado a todos.